Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos um pouco acerca dos processos educacionais. E hoje, nós vamos discutir um tema que foi muito presente essa semana dentro dos processos educacionais, dentro das instituições que trabalham com educação, sejam elas públicas ou privadas, sejam de fato vinculadas às universidades, ou sejam discussões relacionadas à nossa preocupação acerca do processo educacional, que foram os dados trazidos pela OCDE, A OCDE, que significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um apanhado acerca de como se dá o processo educacional em 42 países que fazem parte dessa entidade e que essa entidade visa estabelecer comparativos para desenvolvimento econômico e cooperação, como o próprio nome já diz, de forma integral, para que nós possamos combater males sociais que de fato nos assolam, como extrema pobreza, desemprego, aumentos de violência, enfim, aquilo que causa, de fato, transtornos sociais. E aí, em relação a esses 42 países avaliados, o Brasil traz indicadores preocupantes. No que diz respeito à nossa qualidade educacional, nós estamos, assim, lá no final dessa métrica, Estamos apenas à frente de países como o México e a África do Sul. E aí, quando a gente verifica como é que se encontram esses indicadores, nós vamos averiguar também que entre esses 42 países que fazem parte da OCDE, nós somos o terceiro, em uma decrescente a nível de investimento educacional. O que é mais trágico relacionado a isso é que nos últimos anos nós tivemos uma perca da nossa receita relacionada à educação. Então, nós investimos pouco, investimos mal e ainda estamos diminuindo o processo de investimento. Então, isso é extremamente preocupante. Para que nós tenhamos noção, a nível de montante econômico, o Brasil não gasta pouco com a educação. Mas quando a gente divide pela quantidade de alunos matriculados na educação básica, nós vamos averiguar que nós gastamos $2.900 por aluno ano. Isso está muito atrás dos países que, de fato, têm sucesso do ponto de vista educacional. Portugal, por exemplo, gasta mais de $9.000. Espanha, mais de $8.000, A gente não tem nem como comparar com Luxemburgo, que é com quem mais gasta e apresenta a melhor qualidade, que está aí gastando em torno de $23.000 por aluno, relacionado a esse processo educacional. Mas, associado a isso também, há indicadores que servem para que a gente possa refletir acerca do que nós podemos avançar. Por exemplo, nós averiguamos que no ensino profissionalizante aqui no Brasil, que é aquele ensino ali do aluno que está no ensino médio, naquela faixa do ensino médio ou adulto jovem, o Brasil tem apenas 11% da sua população matriculável vinculada exatamente a esses cursos, enquanto que a média da OCDE é de 37%. Então, o Brasil pode avançar bastante em relação ao ensino profissionalizante, porque, afinal de contas, a maioria dos países que têm um grande desenvolvimento financeiro e educacional, eles focam bastante no ensino profissionalizante. É importante investir na universidade, é importante investir na pesquisa, é importante investir exatamente nesse conhecimento universitário, mas ele tem que crescer em par e passo, ali conjuntamente, em relação a esse ensino profissionalizante, para oportunizar o ingresso no mercado de trabalho para aqueles que não desejam fazer uma carreira universitária mais longa, mas que tenham condição de ter o seu currículo, de ter a sua experiência de formação com excelente qualidade. Outro dado que é importante é que nós estamos com um indicador muito alto de pessoas que se encontram dentro de uma posição de nem trabalham e nem estudam. Então, quando nós pegamos a nossa juventude ali, que vai de 15, 16 anos até 24 anos, nós vamos averiguar que quase 25% da população brasileira nessa faixa de idade se encontra num processo de nem. Ou seja, significa dizer uma juventude que está aí, completamente desnorteada em relação às suas perspectivas de futuro. Então, é muito importante, de fato, que nós possamos olhar para essa juventude que se encontra nessa situação e oferecer a ela condições de ingresso no mercado de trabalho de qualidade, acessível, atraente, para que nós possamos desenvolver o nosso país. Não adianta a gente pensar sobre combate à pobreza, diminuição da criminalidade, diminuição das taxas relacionadas à maternidade de mulheres muito jovens, se a gente não consegue pensar
de fato, em um processo, em alternativas de empregabilidade para pessoas que se encontram nessa faixa. É importante ressaltar que nós também estamos vivendo, né, a ressaca, vamos dizer assim, de um ambiente pandêmico. Então isso significa dizer que nós estamos vivendo uma fase extremamente hostil, em que nós precisamos reinvestir no processo educacional, aumentando a quantidade de recursos, aumentando a quantidade de hora que os nossos alunos passam na escola, trazendo um processo educacional muito mais diverso, muito mais inclusivo, um modelo educacional mais atraente e um modelo educacional que, de fato, ele tenha uma integração, tá? Com o mercado de trabalho, com a comunidade na qual aquele aluno está inserido, ou seja, uma educação atrativa. O Brasil perdeu muito tempo nos últimos anos discutindo questões ideológicas, né? Se o construtivismo ou construtivismo, como queiram chamar, é uma teoria educacional que funciona ou não funciona? Se o movimento Escola Sem Partido, ele deveria existir na escola para poder trazer uma educação mais conservadora? Discussões sobre o cunho ideológico fizeram muito parte, sabe, desse ambiente nacional nos últimos anos e eles não trouxeram nada de bom pra gente. Essa é a verdade. Nós perdemos o foco, de fato, de discutirmos metodologias que efetivamente funcionam dentro da sala de aula. Nós perdemos o foco de atrair o nosso jovem para a sala de aula, perdendo-nos em discussões estéreis, para não dizer inúteis, né? Então precisamos agora, de fato, ter uma educação séria, uma educação pública de qualidade e, principalmente, entender que a educação é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Os governos mudam, mas as políticas públicas de Estado permanecem. E é exatamente como política pública de Estado que a educação precisa ser encarada para que nós possamos avançar nesses indicadores e, de fato, buscarmos uma educação de qualidade. Temos condição de fazer isso. É possível ser feito isso. E a boa notícia é que a gente não precisa esperar muito para que isso aconteça. Investimento em educação tem retorno rápido. Então, vamos ficar aí de olho nos nossos governantes a nível estadual, municipal e federal, para que nós possamos, de fato, trazer situações, discussões, reflexões e propostas que sejam úteis para a nossa educação.